Mais uma vez, Shalom a todos os que estão acompanhando a nossa live, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Hoje, dia 16/11, nós estamos em mais uma mensagem para aqueles que estão acompanhando o nosso trabalho aqui, dentro do podcast do canal Fábio Pires, os que acompanham esse trabalho desde o dia 13/7. Muitas pessoas que, graças ao Eterno, têm se beneficiado com as nossas mensagens. Nós agradecemos muito aqueles que têm se interessado por esses temas que nós estamos abordando. E hoje a nossa mensagem número 55, a mensagem 55 do dia 16/11, com o tema Lucas 17:11. Para você que está nos acompanhando, se quiser deixar um abraço, a sua shalom, fiquem à vontade. São todos muito bem-vindos. Agradecemos a todos os irmãos que, dentro desse podcast, que na verdade acompanham, né, o nosso trabalho há um bom tempo, tem aí, inclusive, repassado as mensagens para outras pessoas. Ficamos muito contentes por isso. Você pode nos encontrar nas redes sociais. Estamos no Instagram, @Fábio73book, @CEETDerzahav, @CEETDerzahavGO, e também @Relacionamentos da Torá. Nós estamos no Twitter, em @Fábio73b, são mensagens diárias de reflexões. Se você também quiser nos encontrar no Instagram, lá na Livraria Kedushá, nós temos obras para você. E você pode deixar uma mensagem lá também pelo Instagram, em @Livraria Kedushá, onde você pode obter material, livros que podem ajudar a sua vida espiritual. Obrigado, irmãos, por estarem aqui, por aguardarem mais essa mensagem. Às vezes nós temos alguns probleminhas técnicos, a gente demora um pouquinho mais da conta. Não é isso, não está programado. Então a gente precisa, né, também deixar os irmãos avisados, e a gente pede desculpas também nesse sentido. Bem, nós vivemos tempos muito complicados, estamos vivendo tempos que o homem em si tem se afastado da presença do Eterno, o homem tem se afastado da vontade, infelizmente, daquele que nos criou, e tem se atido para fazer a vontade de Hassatã. Então, já entramos diretamente nesse ponto, porque é uma verdade inconteste, uma verdade que não pode ser contestada. Se você não faz a vontade do Eterno, você está fazendo a vontade do maligno. É simples dizer isso. Não há e não podemos fazer relativizações. Aqui no nosso programa a gente não relativiza. Essa página é uma página de cunho judaico messiânico, não de cunho cristão. E até os próprios judeus sabem que as coisas são muito relativizadas. O próprio judaísmo já relativizou tudo, praticamente tudo, mas ainda há servos fiéis em Israel, rabinos fiéis em Israel, que estão, na verdade, objetivados em fazer a vontade do Eterno e alertar as pessoas, né? Isso é muito importante. Os outros que já se secularizaram, que já se paganizaram com outras religiões, que já se paganizaram dentro das religiões da nova era, que já não tem mais a Torá, na verdade, como padrão. Pasmem, tá, irmãos? Isso existe muito dentro do judaísmo. As pessoas, elas já estão perdidas, mas ainda há um tempo para que elas possam se arrepender, para que elas possam fazer teshuvá, que é isso que muitos dos rabinos promovem, inclusive para os judeus, para que essas pessoas possam se arrepender e, em se arrependendo, possam voltar verdadeiramente ao Elohim de Israel. Então, quando vocês veem algo no sentido de eu vi, o judaísmo fala isso, o judaísmo tal fala aquilo, verifiquem com a Torá, tá, irmãos?
se é aquilo que a Torá verdadeiramente diz. Se não for, não duvidem. Isso é muito complicado. Casamentos, pessoas do mesmo gênero sendo feitas em congregações, em sinagogas. Isso, né, isso não representa a vontade do Eterno, porque a Torá não mostra isso. Não é verdade? Aí já é uma grande afronta com a própria palavra do Eterno. Muito complicado. Nós estamos, dentro dessas transmissões, passando mensagens das quais podem abençoar a vida dos irmãos. Nós estamos vivendo no período das dores, daquilo que Yeshua nos colocou, e temos, de igual maneira, como recebemos essas aflições que ocorrem no mundo espiritual, precisamos tratar as nossas vidas. Isso é muito importante. Se nós não tratamos as nossas vidas, irmãos, nós ficamos órfãos, né, de nós mesmos para com o Criador. Então, nós precisamos tratar das nossas vidas. É fundamental. O Eterno espera que nós reconheçamos a sua benignidade, o Eterno espera que nós reconheçamos a sua bondade para conosco, o Eterno espera que nós reconheçamos daquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Reconhecimento. Se nós não temos reconhecimento, nós, infelizmente, quebramos essa percepção de um relacionamento com o Eterno. Nós não temos gratidão para com Ele, quebramos, de uma certa forma, esse relacionamento para com o Hakadosh, para o Santo, bendito seja Ele. Vamos então para as nossas Bíblias, vamos abrir a Brit Hadashah, lá em Lucas, capítulo 17, vamos para o verso 11. A partir do verso 11, mais uma vez a gente agradece os irmãos que estão acompanhando essa mensagem. São mensagens muito preciosas, já estamos aí com 56 mensagens, hoje a mensagem é 55, né? Nós estamos já com 56 mensagens, desde a mensagem de abertura, que foi a mensagem número 0. Nós estamos tratando de alguns temas, fora as orações que nós fizemos em Aminei Atzeret, lá para Yom Kippur, preparando os irmãos para Yom Kippur. Que haja, então, Shalom, que haja nas nossas vidas bênçãos, que nós possamos alcançar verdadeiramente essa espiritualidade que foi colocada por Yeshua, né, para que o reino do Eterno, em primeiro lugar, se manifeste nos nossos corações. Nós temos um tema também, que nós vamos também aí tratar disso em breve, sobre o reino do Eterno manifestado na pessoa de Yeshua HaMashiach. Esse reino não começou ainda, porque a vinda de Yeshua será uma vinda visível. E em sendo uma vinda visível, como diz que todo o olho verá, que ele virá como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do horizonte, que é o tema, dentro desse tema que nós vamos ler. Então, Yeshua não voltou ainda, irmãos. Ele está presente, então a sua manifestação espiritual está presente entre nós. Baruch Hashem. Disso nós sabemos. Mas o reino dele ainda não foi inaugurado. Temos que passar por grandes e terríveis provações, que nós já estamos passando, para que aí sim esse mundo seja depurado, para que nós estejamos aí em sendo aceitos pelo Eterno, em sendo, na verdade, reconhecidos pelo Eterno, não é somente pelas obras, não, tá, irmãos? Também para a nossa emuná. Então, emuná aliada às nossas obras, isso é muito importante. Já fizemos a nossa leitura, a nossa brahá, para a leitura da Brit Hadashah. Nós vamos então para Lucas, capítulo 17, Lucas 17, verso 11. A caminho de Jerusalém, Yeshua passou pela fronteira entre Shomron e Galil. Ao entrar em uma aldeia, 10 homens afligidos com tsarat o encontraram. Tsarat, no caso, conhecido como lepra, é a tradução mais popular, não que seja a lepra, seria um tipo de um vitiligo mais agressivo, tá, irmãos? Como nós falamos o tsarat. Eles permaneceram à distância e gritaram: Yeshua, Rabi, que no caso significa mestre, tenha piedade de nós.
Ao vê-los, disse: vão e deixem os Kohanim examiná-los. Enquanto iam, foram purificados. Um deles, ao perceber que fora curado, voltou louvando ao Eterno em alta voz e se prostrou aos pés de Yeshua para lhe agradecer. Este era de Shomron, como nós conhecemos como Sodoma, tá, irmãos? Yeshua disse: não eram 10 os purificados? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Adonai, a não ser este estrangeiro? E ao homem de Shomron disse: levante-se e vá, sua confiança o salvou. Vamos fazer um comentário sobre esse tema em primeiro lugar, tá, irmãos? Vamos deixar uma coisa muito clara aqui, inclusive para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, cristãos, tá? De uma vez por todas, acho que vai ser a terceira ou quarta vez que eu vou comentar isso. Toda vez que existia um milagre, esse milagre precisava ser levado ao sinédrio, no caso ao templo, perdão, para que ele fosse examinado pelo sacerdote. E em sendo examinado pelo sacerdote, justificado, examinado e aprovado, vamos dizer assim, oferecia-se uma oferta segundo aquilo que a Torá diz. Então, para os irmãos terem uma ideia, as ofertas, os sacrifícios de expiação continuavam a acontecer na época de Yeshua. Yeshua nunca disse que os sacrifícios de expiação deveriam ser retirados, que não deveriam acontecer. Por que a gente fala isso? Por que a gente precisa falar isso? Para as pessoas se situarem como girava, como se dava todos aqueles temas, na verdade, que ainda continuavam de uma rotina de expiação, uma rotina da entrega das ofertas. Isso é muito simples, irmãos. Mas pode parecer simples para uns e ser complicado para outros. Para entender isso, então, nós temos que entender o contexto. Por quê? Porque nós estamos trazendo a figura de Yeshua, a sua figura original. Yeshua nunca disse: eu sou o Mashiach e você não precisa levar o sacrifício. Porque o próprio sacrifício dele não tinha acontecido ainda, irmãos. Isso é muito importante. Nesse tema de Lucas, nós estamos observando isso. Diz, comentário judaico do Novo Testamento, que a gente sempre gosta de trazer, né, de trazer obras para que a gente possa aí, justificar aquilo que nós estamos colocando, né? Lá na página 161, para quem tem o comentário judaico do Novo Testamento, eu recomendo uma belíssima obra para a gente poder entender mais sobre as cartas, as 4 cartas, todos os livros, todas as interpretações de Romanos, de Gálatas, por exemplo, a carta aos Hebreus, né, que as pessoas gostam tanto de mostrar para a gente, olha aqui, tá vendo? Como a lei foi abolida, Paulo aboliu a lei. Uma tremenda, né, uma tremenda falta de consenso, uma falta até de respeito para com o Eterno. Né? Na nossa congregação, nós estávamos lendo Atos 20, né? Atos dos Emissários 20, 21, Shaul tentando explicar, irmãos, que ele não tinha desviado ninguém da Sagrada Torá. Coitado, como sofreu aquele homem. Que sofrimento terrível passou Shaul Hashaliach. E nós, muitas das vezes, desprezamos os ensinos. E não podemos fazer isso, tá, irmãos? Nós temos que analisar. Eu conheci pessoas dentro da Teshuvá que disseram: olha, eu vou começar a desconsiderar Paulo, ele foi não foi um homem idôneo, falou contra a Torá, quer dizer, agindo da mesma forma que os católicos, da mesma forma que os nossos irmãos protestantes, porque são poucos que reconhecem que Shaul não falou contra a Torá Sagrada, que foi um cumpridor da Torá, isso está testificado, atestado, escrito, inclusive. Esse era o grande a grande acusação dos próprios judeus contra ele. Irmãos. É muito triste ver que temos pessoas que agem e trabalham da mesma maneira. Isso já é um caminho para a apostasia. Né? Eu conheci uma congregação que começou se apostatando dos escritos de Shaul Hashaliah, depois começou a se apostatar dos escritos, todos os escritos da Brit Hadashah, chamando Yeshua apenas de Tzadik, e quando num belo
e formoso dia que o Eterno criou, como todos os dias são belos, fizeram uma reunião e quebraram, anunciaram a apostasia, depois de tantos e tantos estudos maravilhosos, inclusive, que esta congregação possuía. Então, a figura da liderança resolveu decidir que num belo dia Yeshua já não era mais o Messias. Isso é triste, irmãos, isso é uma coisa, algo muitíssimo desagradável. As pessoas se veem influenciadas nesse sentido. Então a gente já coloca para vós, não os dissocieis, não saiam, não se retirem do testemunho de Mashiach. Tem alguma dúvida? Busquem pessoas, busquem literatura especializada para isso. E, acima de tudo, busquem ao Eterno em jejum e oração. E isso é ter um relacionamento com o Eterno. E é interessante que algumas pessoas que eu já ouvi disseram, mas o Eterno disse para mim que Yeshua não é o Mashiach. É mesmo? Que coisa incrível. O Eterno nos disse que nós não precisamos de intermediário entre nós e Ele. Isso é um absurdo, uma blasfêmia total contra a Kadosh Baruch Hu. E, em acontecendo, isso justifica o período que nós viveríamos, que nós vamos inclusive falar aqui neste ponto. Na verdade, voltou e deu a kavod ao Eterno. Reconheceu. Quando a pessoa se prostrou perante a Yeshua, vamos deixar claro, primeira grande reflexão. Ele não adorou a Yeshua, e Yeshua não recebia adoração, irmãos. Se prostrar é reconhecer, é agradecer. Não é e nunca teve a ver com nenhum princípio de adoração. Então, nós temos que ter muito, mas muito cuidado em analisar aquilo que nós lemos, que nós falamos, daquilo que nós pensamos, inclusive daquilo que nos foi dado, principalmente. Yeshua não recebe adoração. Yeshua disse, não eram 10 os purificados, onde estão os outros 9? E a este homem de Shomron ele disse, levante-se e vá, sua confiança o salvou, a sua fé o salvou. Fé é a confiança das coisas que não se veem. No hebraico, emuná, que significa confiança. Verso 20. E no comentário colocado aqui, né, de que todos os 10 tiveram suficiente confiança em Yeshua para ser curados, mas somente um, né, se mostrou com gratidão a Yeshua. E esse tipo de confiança não somente o curou, como também o salvou. Isso é muito importante deixarmos claro. O Eterno, irmãos, ele traz salvação através, perdão, da pessoa de Yeshua HaMashiach. Nome sobre todo nome, nome sobre o qual nós seremos e somos salvos, e continua da mesma forma. O nome de Yeshua traz a salvação. O nome de Yeshua é o nome que foi colocado pelo Eterno para que, através dele, ele fosse o espelho para as nossas vidas. Se você tem algum problema, vamos pensar como Yeshua agiria com esse problema. Se nós temos uma aflição, vamos pensar como Yeshua agiria nessa aflição. Se nós temos desesperos nas nossas vidas, uma situação gravíssima, como Yeshua agiria nessa situação. E nós temos o espelho de toda a narração dos atos, da atitude, das ações de Mashiach para nós. Verso 20. Os prushim, isto é, os fariseus, perguntaram a Yeshua quando viria o reino do Eterno. Disse ele, no caso, o reino do Eterno, lhe respondeu. Não vem com sinais visíveis, nem se dirá, vejam, ele está aqui ou está lá, porque o reino do Eterno está entre vocês. O que será que Yeshua quis dizer sobre isso, irmãos? O que nós entendemos, na verdade, é de que cada um de nós podemos estabelecer o reino do Eterno
dependendo das nossas atitudes, das nossas ações. Nós podemos estabelecer o reino do eterno neste momento, agora, exatamente agora, se todos nós mudarmos a nossa atitude para com o eterno e mudarmos, já houver uma conversão sincera, e mudarmos a nossa atitude para com o próximo. Se toda a humanidade se arrepender dos seus pecados, se toda a humanidade se arrepender das suas práticas satanistas, se toda a humanidade se arrepender das práticas egoístas, das práticas materialistas, se toda a humanidade se arrepender dos seus assassinatos, dos seus crimes, dos seus adultérios, do homossexualismo, da pedofilia, do adultério, dos palavrões, da fornicação, da corrupção, do engano, das mentiras contadas na mídia, se toda a humanidade se arrepender dos roubos em todos os níveis, olha quantos temas eu coloquei aqui. Se toda a humanidade se arrepender dos seus maus atos, será estabelecido o reino do eterno. É nesse sentido que Yeshua quis dizer. Mas ele disse algo muito interessante também, né? O reino do eterno está entre vocês. Então, ele está o quê? Acessível. E como eu disse agora, ele está acessível de acordo com as nossas atitudes, de acordo com aquilo que nós fizermos para com o eterno. Mas enquanto as pessoas estiverem todas essas práticas que eu coloquei, irmãos, enquanto nós estivermos em todas essas práticas, nós não vamos acessar aquilo que é da vontade do Eterno, que é estabelecer o seu reino. Por isso que Yeshua voltará num mundo destruído. Ele precisará voltar, ele precisará retornar nesse sentido, porque o homem não quis dar atenção e vazão a isso, a este reino estar entre nós e a vontade de estabelecer este reino. Nós vamos ler sobre isso aqui agora. Então disse aos Talmidim, aos seus seguidores: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Isto é, chegará um tempo que vocês desejarão que Yeshua volte o mais rápido possível, porque vocês não vão aguentar. As pessoas dirão a vocês: vejam, aqui está ele, ou ele está ali. Não corram atrás deles, não os sigam. E Yeshua se fazendo a referência aos falsos profetas também. Porque o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do horizonte. Vai de uma extremidade à outra do horizonte. Quem acompanhou o tema da cosmologia hebraica que nós falamos semana passada, nós vamos analisar isso também, tá, irmão? Vamos analisar esse ponto que Yeshua diz. Isso só poderá acontecer num momento de uma cosmologia hebraica, de uma terra plana, tá, queridos? Yeshua voltará verdadeiramente dentro do ponto que nós consideramos que o Eterno fez este mundo. Me perdoe, queira você aceitar ou não. Porque há verdades que, independente da nossa crença, elas existem. Queiramos, desejamos recebê-las ou não. E esse assunto é um assunto muito mais espiritual do que as pessoas pensam quando falamos de cosmologia hebraica, ou terra plana, como querem alguns. E vão ouvir, vão se decidir em ouvir, em pelo menos ouvir aqueles que tiverem ouvidos para isso. E não é ponto meu, não é trabalho meu, nem do irmão Isaías Navi, convencer a ninguém. Nosso trabalho é mostrar isso para as pessoas. Será de um ponto a outro da Terra. Em que circunstâncias? Nas circunstâncias originais da qual o Eterno fez esse reino, física e geograficamente falando. Mas antes é necessário que ele suporte um sofrimento terrível e seja rejeitado por esta geração. Yeshua predizendo os problemas que ele teria. Comentário da obra Comentário Judaico do Novo Testamento, editora Atos. Diz assim: os Prushim, na verdade, esperavam um reino material cujo começo pode ser datado com alguma precisão.
Yeshua responde que ele traz um reino espiritual, ele traz um governo espiritual consistente em novas formas de relacionamento entre as pessoas que creem. Mas para os seus talmidim, ele expande o assunto do reino e aponta para um dia quando ele de fato governará. O reino do eterno, como está marcado em Matitiahu 3:2 também, no caso do reino do céu, está entre vocês, ou dentro de vocês. Ele diz, referindo-se à mudança interior que toma lugar quando as pessoas creem no eterno. Exatamente como nós falamos. Quando o homem deixar toda essa lista de pecados e transgressões que nós colocamos, Avodazará, e inclusive eu não falei, né? Quando o homem deixar a sua idolatria, inclusive em todos os níveis, aí sim, irmãos, o homem terá estabelecido para si mesmo o reino do eterno. Ele aceitará verdadeiramente o reino daquele que nos criou. Essa é a segunda reflexão que nós fazemos. E em sendo assim, em aceitando isso, o eterno estará fazendo morada em nossos corações. O problema é que o homem não quer. O problema é quando as pessoas escolhem fazer o mal, preferem exatamente fazer o mal, como estão comentando aqui. Em muitos dos casos, nós não temos o que fazer, a não ser pregar e falar para essas pessoas. Se elas não quiserem, nosso sangue não pode estar mais nas nossas mãos. E é obrigação nossa de falar para as pessoas. O judaísmo normativo chama isso de proselitismo. Irmãos, eles estão errados no conceito nesse sentido. Porque isso chama-se egoísmo. Porque você vê uma pessoa tendo uma prática errada e não avisá-la, e não aconselhá-la, e não conversá-la com carinho, com amor, sem acusá-la, e as pessoas dizem, não, nós não podemos acusar. E quem disse que nós estamos falando sobre acusação? Erram os judeus em não tratar, em não aconselhar, em não recomendar as pessoas que cometem seus pecados terríveis. Isso chama-se conivência. E para você que está nos ouvindo, se você for judeu e tiver esta prática, você está numa conivência e o Eterno não aceita a conivência. Você é tão pecador quanto a pessoa que está na prática do pecado. Torá fala isso. Mas parece que muitos já se esqueceram da Torá. Estão envolvidos muito com o mundo secular, com a bebida, com a cachaça, com as festas, com os desfiles de moda, não é verdade? Com os shows de rock. Estão envolvidos com a esquerda satânica, maligna, onde muitos judeus nos Estados Unidos estão envolvidos com a esquerda e não fazem absolutamente nada para proteger os judeus ortodoxos que estão sendo acusados de disseminar essa doença terrível, o C-19, lá em Nova York. Conivência, irmãos. As pessoas estão coniventes, infelizmente. Então não sejamos coniventes, vamos mudar a nossa vida, irmãos. Mas parece que certas mensagens já não fazem mais efeito para muitas pessoas. Muitas mensagens não fazem mais efeito para certos muito espirituais, estudantes do Talmud, dentro do judaísmo nazareno, do judaísmo messiânico. Certas mensagens não fazem mais lugar para os estudantes do Tânia ou estudantes do Zohar, que se acham que estão num ponto espiritual elevado. Eu estou falando sim para essas pessoas que cometem o pecado da arrogância, inclusive. Porque o homem impede que o reino do eterno seja estabelecido por causa da arrogância. Ele impede o eterno de se manifestar, mas não vai adiantar, porque já há um dia, uma data marcada, um momento marcado, que esta arrogância vai terminar. E muito dessa arrogância vai levar a muitos para o Sheol, para o Gehinom, para o inferno. 26. Da mesma forma,
No tempo do Filho do Homem, as coisas serão semelhantes aos dias de Noé. As pessoas comiam e bebiam, homens e mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Chegou o dia do Eterno e destruiu a todos. Como eu estou comentando agora, chegará o dia do Filho do Homem e destruirá a todos. Por quê? Porque o próprio Yeshua diz: separará o joio do trigo, irmãos. É a mesma destruição que houve no dilúvio do Mabul, como nós falamos no hebraico. Irmão, você está sendo catastrófico demais. Eu não estou sendo catastrófico. Então, se vós me chamais de catastrófico, chamem Yeshua de catastrófico primeiro. Yeshua não está adaptado com o status quo desse mundo, não é verdade, irmãos? As palavras de Yeshua não fazem, né, atenção, não se adaptam ao modus operandi, ao modo de pensamento deste mundo, não é? Por isso que ele já foi rejeitado lá atrás e continuará sendo e continua sendo rejeitado pelas suas palavras por muitos que preferem ser coniventes e convenientes com seus pecados. Eu estou falando dos religiosos, tá, irmãos? Não estou falando de ímpio, porque o ímpio já tem. O ímpio, na sua impiedade, já está tragado, fadado para o guerrinom, para o lago de fogo, inclusive. Ainda dentro desse ponto que nós estamos conversando, antes da volta de Yeshua, ainda há momento para teshuvá, momento para arrependimento. Isso é fato, nós não sabemos disso. Mas, por enquanto, o ímpio está fadado. 28, verso 28, Lucas 17, 28 diz: da mesma forma aconteceu no tempo de Lot. As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Lot deixou Sodom, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Mais um tempo, mais um momento de destruição. Foi o segundo momento de destruição, irmãos. E não foram só duas cidades, foram 5 cidades destruídas. E hoje, nós estamos aguardando por uma terceira destruição. Exatamente o ponto que Yeshua está colocando. Os dias que nós vivemos são os dias de Noah. Mas as pessoas não querem enxergar isso. Continuam vivendo as suas vidas como, né, como se não houvesse amanhã. Esse é o velho jargão. E pessoas que vivem como se não houvesse amanhã, às vezes podem participar, podem estar dentro da tua própria casa. Pode ser o teu pai, a tua mãe, pode ser os teus parentes, que você os ama, inclusive. E aqui nós não estamos dizendo que isso é errado de maneira nenhuma. Mas essas pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Quando nós estamos vendo os braços da nova ordem mundial, já pouco mais de 60 anos, nós estamos vendo crianças de 5 anos de idade querendo mudar de gênero, irmãos. Nós estamos vendo a pedofilia sendo abertamente veiculada. Nós estamos vendo sacrifícios rituais, inclusive em canções, em música, em imagens. Se você abre o YouTube, você observa isso. Os grandes membros do entretenimento, da música, já anunciando isso, louvando ao Elohim deles, louvando ao Deus deles, que é Satanás. Nós estamos vendo políticos com envolvimentos e conseguindo eleição em cargos públicos. Nós estamos vendo alunos batendo em professores na sala de aula. Nós estamos vendo pessoas entrando para conceitos ideológicos, filosóficos e agredindo pessoas nas ruas.
com esse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos? As pessoas já perderam o pudor, perderam tudo, irmãos. Você errar uma vez, se arrepender, é diferente, mas você assimilar o mal em você, a arrogância, o deboche, é completamente diferente, irmãos. E é isso que está acontecendo no mundo. Nós estamos vendo uma completa carnificina espiritual. E era isso que era vivido em Sodoma e Gomorra. Foi sobre isso que Yeshua estava se referindo. Verso 30, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, se alguém estiver no telhado de casa, não deverá descer para apanhar os bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deverá voltar. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua própria vida vai perdê-la. E quem perder a vida, preservará. Eu lhes digo, naquela noite, duas pessoas estarão em uma cama, uma será tirada, a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e outra deixada. E eles perguntaram, onde, Senhor? Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Nós estamos falando da vinda de Yeshua, irmãos. Da vinda visível. Nós não vamos tratar do assunto de arrebatamento. Vou deixar uma coisa muito clara também, eu acho muito importante, tá, irmãos? Segundo a Tessalonicenses 2, diz que primeiro vai se manifestar o filho da iniquidade. Primeiro vai se manifestar aquele que foi predito, inclusive, pelos seguidores de Yeshua. Yeshua voltará depois disso. Então, eu não creio no arrebatamento pré-tribulação, pré-tribulacionista, clássico, como creem os pentecostais. Eu cria nisso, mas o Eterno me mostrou que isso não corresponde à verdade. Mas, porém, contudo, todavia, se isso for verdade, que o Eterno tenha de misericórdia das nossas vidas. Estou deixando aqui muito claro, tá, irmãos? Então, por favor, as pessoas que forem ouvir podem até me criticar depois. Ah, o Moura Fábio Pires está defendendo. Eu não estou defendendo arrebatamento pré-tribulacionista. Eu não creio nisso. Mas e se for verdade? Essa é a terceira reflexão que eu deixo nesse ponto. O ponto não é sobre isso, tá, irmãos? Mas as pessoas vão perguntar assim, mas o Morato não vai comentar sobre isso? Nós estamos comentando. Não é aquilo que está trazido, que é tratado dentro das escrituras, inclusive, que não fazem menção a isso, e não é da maneira que está sendo tratado dentro da Brit Hadashah. Agora, se for assim, se nós estivermos enganados, irmãos, que prevaleça a palavra do Eterno, e seja o Eterno engrandecido e nós diminuídos e baixemos a nossa cabeça. É simples. As coisas do Eterno têm que ser simples em serem tratadas nesse sentido, irmãos. E não ficarmos degladiando com as pessoas. Eu não posso degladiar com um preterista que acha que o anticristo já veio e que acha que o reino do Eterno já foi estabelecido na Terra, como uma vertente do cristianismo acha isso. O que nós podemos fazer? O Eterno vai provar a eles que não. Yeshua não se mostrou visivelmente. A Brit Hadashah diz que ele vai se mostrar visivelmente para as nossas vidas. Ele não se mostrou ainda, mas vai se mostrar. E uma outra vertente do cristianismo que fala que o santuário foi purificado em 1844, por isso que Yeshua não voltou. Poxa, para mim eles estão completamente errados. Mas é aquilo que eles creem, aquilo que eles aceitam como verdade para eles. Responderão, e os líderes também responderão nesse sentido. Entende o que eu quero dizer, irmãos? De que existem teorias e mais teorias, temas e mais temas. Dentro do judaísmo isso também acontece, irmãos. Há pessoas que creem que existiu uma mulher antes de Raba, chamada Lili, não podemos falar o nome, e há pessoas que não creem. Eu creio que tenha existido, mas eu tenho que conviver bem com aqueles que não creem. Eu creio de uma maneira
Mas eu preciso conviver bem com aqueles que creem de outra e esperando que os que creem de outra maneira também possam conviver bem comigo. Ora, ou não seria assim? Então vamos aprender, de uma vez por todas, inclusive, a conviver com as pessoas que pensam de uma maneira diferente. Até com pessoas de outras religiões. Quem vai fazer esta grande obra é a Ruach HaKodesh. Mas se nós não falarmos, se nós não fizermos a nossa parte, podemos ser responsabilizados. Nós temos que fazer a nossa parte. E mostrar para o budista que Buda foi insuficiente, ele foi apenas uma pessoa, se é que ele realmente existiu. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu sei que Mashiach existiu, e que Mashiach aparece para muitas pessoas até os dias de hoje. De Buda eu nunca ouvi falar. O Krishna nunca ouvi falar que ele tenha aparecido para alguém e tenha dito: você herdará a vida eterna através das minhas palavras. Porque nós sabemos em quem nós cremos, irmãos, por favor. Então o Eterno fará essa grande obra. Aliás, ele já está fazendo há muito tempo, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque seremos cobrados por isso. Mas, irmão, então o Eterno não é suficiente para converter os corações das pessoas? Claro que ele é. E ele é tão suficiente para converter os corações das pessoas como ele é suficiente para nos destruir nesse exato momento. E ele assim não faz, porque nós mereceríamos essa destruição. Ele quer que nós anunciemos o reino. Porque Yeshua colocou o ID para as nossas vidas, irmãos. Levar as Bessorot, levar a palavra da Torá, levar a palavra de arrependimento a todas as nações. Mas isso pode ser na tua rua, pode ser dentro da tua casa, isso pode ser no teu trabalho, isso pode ser numa cidade que você vai visitar, etc, etc, etc. E virão as duas testemunhas também para anunciar o reino de Mashiach. Então, o tema que nós estamos colocando aqui hoje é como o mundo está hoje e que cabe exatamente nas mesmas palavras de Yeshua. Então, que nós possamos nos retificar, nos corrigir, nós possamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos fazer isso. É a nossa obrigação. Porque se não for assim, estaremos em grande dívida com o Eterno. A gente poderia deixar uma mensagem mais leve, mais tranquila, vamos dizer assim, porque muitas pessoas querem receber essas mensagens mais leves, até disse até irmãos que fazem mensagens tão maravilhosas, cristãos, inclusive até nesse mesmo horário que eu estou conversando, a gente respeita muito, mas não é muito o momento para tal. Uma mensagem de esperança, de fé, Baruch Hashem. Nós temos que ter fé e esperança. Sempre que nós falamos a palavra de Yeshua, nós trazemos, isso está embutido uma mensagem de esperança, porque ele fala, tendes motivação, eu passei por aflição, você também vai passar por essa aflição, mas tem de emuná, tem de fé, perseverança, tem de bom ânimo, como ele usa a palavra. Ele promete o que? Cura, sob o seu nome a cura, sob o nome de Yeshua a cura, sob o nome de Yeshua os demônios são expulsos. Nós sabemos de tudo isso, e isto é uma verdade, Baruch Hashem, que o Eterno nos fez isso. Mas o nosso trabalho, pelo menos no dia de hoje, é um trabalho de conscientização. Nós temos que nos conscientizar do momento que nós estamos vivendo, para que a gente possa, principalmente, corrigir. Nós temos que nos corrigir, irmãos. Isso é muitíssimo importante. E embora que tudo esteja muito difícil, nós temos que nos corrigir. Nós temos que viver um dia após o outro. Não andeis ansiosos, foi o que Yeshua disse. Lembram disso? Trabalhem a vossa ansiedade, irmãos. Sejam pessoas espirituais com shalom, isso é muito importante. Como eu consigo isso, Moré?
Querem dicas? Vamos lá. Parem de pensar nos problemas. Em primeiro lugar, levem uma vida mais tranquila, mais leve. Hajam com shalom, com paz com aqueles que ofendem vocês, com aqueles que não entrem na pilha das pessoas. Leiam as escrituras, leiam o Brit Hadashah, porque isso traz conforto para a alma. Se não houver uma prática, um hábito de leitura, sinto muito, irmãos, o Eterno não pode, de repente, agir mais na vida de vocês. E antes de tudo isso, eu coloquei agora, jejum e oração. É isso que nós precisamos fazer. 2 dias por semana, façam 3, 4 horas. Depois na outra semana, mais 2 dias. Se conseguir fazer 3 dias seguidos, né? Estabeleçam a 4, 5 horas. Jejum é total, tá, irmãos? Não tem esse papo de tomar água, viu? Jejum total. Façam o tempo que vocês puderem fazer, aquilo que vocês conseguirem. Há pessoas que têm problemas de saúde, por exemplo. Há pessoas que têm medo, por exemplo, de fazer jejum. Meu Senhor. Peçam, então, motivação ao Eterno. Olha, tudo nós podemos resolver com o Eterno, irmãos. O Eterno nos dá a possibilidade de que tudo seja resolvido através de um relacionamento com Ele. Mas você não conseguirá ter um relacionamento com Ele se você não mudar a tua atitude. Mude a tua atitude, isso é fundamental. Mensagem número 55 do podcast Canal Fábio Pires. Nós tratamos o tema Lucas 17:11. A ingratidão dos 9 que foram curados, a vinda de Mashiach e como o mundo estaria na vinda de Mashiach. Uma coisa inegável é o que o mundo está vivendo. O mundo está muito pior, irmãos, até do que a época de Yeshua, tá? Muito pior. Então, estabelecer o reino do Eterno, como nós falamos, depende de nós, dependeria de nós. Se toda a humanidade fizesse de chuva. Se toda a humanidade fizesse de chuva, tudo mudaria, tá, irmãos? Mas o Eterno é tão bondoso. O Eterno é muito bom, irmãos. Quão bondoso é o Eterno. Ele permite, inclusive, as nossas atitudes, sejam elas boas ou más, mas sabendo que as atitudes terão uma consequência em nossas vidas. Então nós precisamos ter muito, mas muito cuidado, irmãos. Se você quiser também escrever, eu não deixei nos podcasts, se você quiser escrever, inclusive para nós, através de um e-mail, mandem mensagem para nós em fabio73b@gmail.com. Nós teremos o prazer de conversar com todos vocês, e ajudá-los. Estamos respondendo alguns e-mails, isso é muito importante. Portanto, que o Eterno abençoe a todos os irmãos. Lembrando, temos live hoje com o Moré Marlon Ricardo. A live de hoje, o papel da mulher nas escrituras, parte 2. Nós vamos fazer essa chamada, tá? Hoje às 21 horas. E lembrando também que agora o nosso podcast é de segunda a sexta-feira. Então, amanhã nós nos encontramos novamente, se assim o Eterno nos permitir. Se Ele nos permitir, irmãos, porque se Ele não nos permitir que nós não abramos os nossos olhos, o Eterno nos concederá a sua grande misericórdia em sermos aprovados para o Olam Rabá, se assim Ele nos permitir. O Eterno tem misericórdia das nossas vidas. Vamos fazer uma oração. Eu senti agora no meu coração de fazer uma oração também. Houve uma pessoa que se manifestou aqui com relação ao jejum, tá? Akadosh Baruch Hu, bendito e exaltado seja o teu nome santo. Nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez. Pai amado, Pai querido, pedimos que o Senhor ajude as nossas vidas, Pai. Eu te peço por todos os nossos irmãos que estão aqui. Érico Otávio, Lucas, Renato, Nilson, Eliane, Marçal, Val, Cátia Teixeira,
Adriana Ramos, Liliane Barreto, Mari Marques, Neide Laurentino, Graça Nunes, Svetlana Valentim, Ednilson Spitiaki, Bosco Martini, Leandro Zanin, David Argel, Donizete Oliveira, Malu, Lucas Santana Nascimento, por todos esses que estão se manifestando aqui neste chat e por aqueles que estão nos acompanhando que não se manifestaram. Em nome de Yeshua HaMashiach, pedimos que o Teu Santo Espírito, Pai, repouse sobre a vida dessas pessoas, nesse dia 16/11, retirando todo o mal, retirando todo o espírito, Pai, de temor, medo, retirando todo o assombro, retirando, Pai, toda a malignidade, a insegurança, trabalhando, Senhor, o Teu Espírito maravilhoso, a Ruach HaKodesh, na emuná dos nossos irmãos. Abençoa a saúde dessas pessoas, Pai querido. Livra-os do acometimento de malignidades, de doenças, desse vírus maligno, Pai, que foi criado para assolar a humanidade. Repreenda o mal, Pai, por favor, em nome de Yeshua HaMashiach. Dá-nos os livramentos que nós precisamos. Repreenda o espírito da morte, o espírito de acidentes, o espírito da ofensa, o espírito do desentendimento familiar, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós sabemos que são malignidades, Pai. São manifestações que se iniciam no mundo espiritual, Pai, para retirar a nossa concentração, retirar o nosso bom convívio, retirar inclusive a nossa emuná. Em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoa cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai querido. Hashem Yeshua HaMashiach. Traga o teu conforto, que o teu espírito repouse, as tuas mãos poderosas repousem sobre essas pessoas no dia de hoje e também nessa semana, é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Baruch Hashem, obrigado aos que estão ainda aqui, muito obrigado. Amanhã voltamos com mais uma mensagem e hoje a nossa live, permitindo o Eterno, o papel da mulher nas Escrituras, parte 2, com o Moré Marlon Ricardo. Um grande abraço, obrigado por acompanharem esse podcast, mensagem número 55 de 16/11, com o tema Lucas 17/11. Shalom a todos, que o Eterno vos abençoe.